Então, vamos falar sobre a síndrome Cri-do-Chá, também conhecida como síndrome do miado de gato. Apresentaremos sua alteração genética que leva à doença, características clínicas, seu diagnóstico, se há ou não tratamento e os cuidados da enfermagem diante disso. A síndrome do miado de gato ocorre devido à perda de múltiplos genes no braço curto do cromossomo 5. Portanto, é uma doença genética. É um evento que ocorre durante a formação das células reprodutivas. As pessoas afetadas normalmente não têm histórico na família. O elemento mais característico e representativo é o choro forte, similar de um gato. Ao final do período gestacional, o recém-nascido afetado apresenta geralmente baixo peso. O comprimento ao nascer tem uma média de 48 centímetros. Em quase todos os casos, a cabeça apresenta um tamanho reduzido, um perímetro cefálico com uma média de 32 centímetros. Quanto às principais características, observa-se microcefalia, na maioria dos casos, ponte nasal ampliada, fendas palpebrais, orelhas pequenas e de implantação baixa, metacarpos ligeiramente reduzidos. É fundamental deixar claro que nem todos os portadores terão essas características. Elas dependerão da quantidade de estímulos motores que receberão e da quantidade de perda do material genético. Descrição da alteração genética que leva à doença. A anomalia genética, popularmente chamada como síndrome do miado de gato, se dá quando o indivíduo, ao chorar, emite um som similar ao miado de um felino. Cientificamente conhecida como cri-do-chá, é causada pela deleção, ou seja, quebra de parte do cromossomo número 5, que causa uma malformação na laringe, sendo essa a principal característica da doença, porém uma das mais brandas. Quando trata-se da alteração na estrutura do cromossomo, é chamada de anomalia cromossômica estrutural, que pode ganhar, perder e até mesmo trocar pedaços. Quando o pedaço que sai não é substituído, a partir daí se perde deixando uma das cromátides dos cromossomos homólogos de número 5. Com um pedaço faltando, surge a síndrome miado de gato. Então, gente, eu vou falar um pouco de como é feito o diagnóstico. Primeiro é feita a coleta do material, sendo esse material o sangue periférico. Após isso, o material ele é cultivado em forma de cultura. E após o cultivo, o mesmo é corado. Essa coloração vai ser o que vai permitir a visualização de alteração cromossômica estrutural e também numérica. Uma vez corado, esse material é então analisado por meio de microscopia. Em casos de conflito entre a suspeita clínica e o resultado do cariotipo, a hibridização em forma de citofluorência deve ser realizada. Nessa técnica, uma fita dupla de DNA ela vai ser submetida a aquecimento, sendo o resultado dessa desnaturação a formação de duas fitas de DNA simples. A fita de DNA simples, que contém a sequência-alvo ou a sequência de interesse, é utilizada como molde para a produção de uma sonda também de DNA. Essa sonda, que é uma sequência de oligonucleotídeos, complementa a sequência de interesse e é marcada com fluorocromo, tornando uma sonda fluorescente no momento da hibridização. Por complementariedade de bases, a sonda se liga à sequência-alvo, havendo a formação de um DNA dúplex. A visualização desse DNA dúplex é possível devido à sua fluorescência do fluorocromo, que só é vista quando ambas sequências se anelam. No caso da síndrome de Cri-do-Chá, a sequência-alvo, que é o braço curto do cromossomo 5, está deletada, consequentemente, no momento da hibridização. A sonda fluorescente, que é complementar à sequência-alvo, não consegue se anelar. Uma vez que a sequência é deletada no caso da síndrome do miado de gato, o resultado é positivo quando a fluorescência não é vista. Vamos falar sobre opções de tratamento. Se há ou não tratamento para a síndrome do miado do gato. Em si, ela não tem cura, porém há tratamentos para que haja o controle dos sintomas, com medicamentos, cirurgia, fisioterapia, apoio pedagógico e psicológico, para que assim haja uma melhora na qualidade de vida, tanto do paciente quanto da família. Inclusive, o suporte psicológico também é importante para a família do paciente diagnosticado. Vamos falar agora sobre intervenção de enfermagem. Primeiramente, encaminhar a criança e a família a um especialista em genética. As informações genéticas são muito importantes e técnicas. Elas estão em constante evolução e precisam ser mais recentes e apuradas. Um especialista em genética pode fornecer essas informações com perícia, apoio e recurso. Avalie a capacidade de desenvolvimento para determinar o nível funcional atual da criança. Ofereça brinquedos, jogos e atividades.
inclusive atividades motoras grosseiras, adequadas para a idade, para estimular desenvolvimento adicional. Os exercícios ou intervenções prescritas pelo fisioterapeuta ou pelo terapeuta ocupacional, para promover funções e habilidades de desenvolvimento. Dê apoio aos familiares. Devido à imobilidade dos membros, o progresso da criança em direção ao marco de desenvolvimento pode ser lento. Faça brincadeiras terapêuticas e brinquedos adaptativos para facilitar as funções de desenvolvimento. Providencie um ambiente estimulante, quando possível, para maximizar o potencial de crescimento e desenvolvimento da criança. Elogie as realizações e enfatize a capacidade da criança para aumentar a autoestima e estimular sentimentos de confiança e de competência. Monitore a altura e o peso usando um gráfico de crescimento para identificar padrões de crescimento e desvio desses padrões também. Estimule o envolvimento dos pais nos cuidados. Isso possibilita que os pais também se sintam necessários e valorizados e dá a eles uma sensação de controle sobre a saúde do seu filho. Identifique sistemas de apoio para a família e para a criança. Isso ajuda o enfermeiro a identificar necessidades e recursos disponíveis para o enfrentamento. Oriente os familiares sobre recursos disponíveis para ajudá-los a desenvolver uma base ampla de apoio.